Hoje a gente termina o conteúdo dessa quarta área estudando a formação de imagens por refração no que a gente chama de lente. Então, a lente é uma continuação do que a gente discutiu na aula passada, né, onde se analisava o que acontecia quando os raios de luz atravessavam uma única interface. E o que a gente vai fazer então é generalizar isso agora para uma sequência de interfaces, né? Então, se eu tiver aqui 3 meios consecutivos, os raios de luz eles vão partir do objeto que está, né, como normalmente a gente faz, colocado à esquerda. Os raios atravessam as diversas interfaces aqui, tá? Então, eu tenho aqui esses 3 meios, cada um deles com índices de refração em princípio diferentes. Se a gente vamos colocar, ao invés de colocar o nosso objeto fora aqui, vamos colocar ele aqui no meio 1. Né? Então, os raios vão ser desviados ao atravessar essa primeira interface aqui, vamos chamar de 1. Eles continuam, depois atravessam a segunda interface, vamos chamar de 2, entre o meio com índices N2 e N3, e formam em algum lugar a imagem. O que a gente vai chamar de lente é aquele caso onde eu tenho um meio que está ensanduichado entre outros 2 meios, mas esses outros 2 meios têm as mesmas propriedades ópticas. Então o índice N1 aqui é igual nos dois. Normalmente a gente vai considerar esse meio colocado no ar, né? Então o índice N1 para nós vai aparecer como 1 e o N2, então, para simplificar, é simplesmente N. Tá? Mas é possível colocar obviamente, né, colocar essa lente dentro de um outro meio que não seja o ar. Eu posso mergulhar na água. E aí, então, as equações, como a gente vai escrever, elas precisam ser levemente modificadas para levar em conta esses índices de refração N1 e N2. Tá? Então, a gente vai estudar o caso mais simples, que são as lentes na água, mas essa situação pode ser facilmente generalizada. Tá? Então, para nós, o conceito de lente é esse. É um meio com propriedades ópticas colocado, embebido aqui dentro de um contexto com propriedades ópticas diferentes, tá? Então, dentro de um outro meio com propriedades ópticas diferentes. Então, o que a gente viu na aula passada, ao estudar o que acontecia com a luz ao atravessar uma única interface, a gente colocava um objeto, né? Desse objeto partiam diversos raios de luz. Aqui a gente desenha 2, que são aqui colocados simetricamente em relação ao eixo, essa linha horizontal. Quando chegavam aqui na interface, em cada ponto de contato eu tenho uma normal, e a lei da refração nos diz como cada um desses raios vai ser desviado em relação à normal. Então, normal seria uma linha pontilhada que passaria por esse ponto e morreria aqui no centro desse círculo, né? Então, a gente tem aqui uma situação onde o índice de refração parece ser bastante grande, né? Porque, deixa eu ver se... Vou desenhar uma linha reta aqui, partindo desse ponto e atravessando aqui. Tá, então essa aqui seria a nossa normal. Tá? Então ela passa pelo centro do círculo. O raio do círculo, por definição, ele está sobre a normal, porque o raio é perpendicular aqui à tangente na superfície. E a continuação, a extensão do raio é a nossa normal. Então a lei da refração nos diz que esse ângulo aqui, né, se a gente toma o seno dele, vezes o índice de refração aqui do lado de fora, que é 1, vai ser igual ao seno desse ângulo aqui dentro, vezes o seno dele, vezes o índice de refração desse material aqui, que é o nosso
o nosso N2, né? E aqui a gente tem o N1, que para simplificar a gente toma como 1. Tá? Então aqui pelo desenho a gente vê que o índice de refração N2 é bem maior do que o N1, porque o ângulo diminuiu muito. Tá? Mas o desenho é só ilustrativo. Então, na aula passada o que a gente discutiu era isso. Os raios saíam do nosso objeto, eram desviados na interface e depois se cruzavam em algum ponto aqui dentro desse segundo meio, e onde eles se cruzam, eles formam a imagem. O que a gente vai fazer hoje é continuar o processo. Tá? Então agora os nossos raios, eles não, obviamente, eles continuam, né? Eles não param aqui. Esse ponto é simplesmente um ponto de cruzamento, onde se formou uma imagem, mas os raios continuam e agora eles vão encontrar a segunda interface. E aí eu tenho diversos cenários possíveis, né? Porque certamente esses raios vão ser novamente desviados quando eles passam aqui pela interface 2, e o observador que vai estar né, aqui desse lado, ele vai receber esses raios desviados. Então a imagem que ele vai perceber vai ser a soma aqui dos diversos efeitos ao longo do caminho. Né? Se não tivesse essa lente aqui no meio, ele ia receber os raios diretos aqui do objeto, e para ele, né, a imagem que ele ia formar desse objeto corresponderia ao próprio objeto. Esse olho aqui, sem a lente, vai enxergar esse objeto no ponto que ele está. Quando os raios são desviados ao longo do caminho, e esses desvios podem ocorrer diversas vezes, a gente vai perceber uma imagem num lugar diferente. Então esse é o problema que a gente quer resolver. Localizar a imagem final aqui desse processo. E o que a gente vai usar para chegar num conjunto de equações que nos permite calcular isso é o resultado da aula passada, que nos dava o que acontecia nessa primeira, né, ou nessa única interface aqui. Então, se eu tenho um objeto a uma distância O de uma interface, e esse objeto está colocado num meio de índice de refração N1, e os raios passam por um meio de índice de refração N2, então essa equação aqui supõe que esse segundo meio é grande o suficiente para que essa imagem se forme ali dentro. Tá? Então a gente considera os raios desviados aqui nessa interface, e o que a gente calcula aqui é esse ponto onde esses raios vão se juntar. Se eles vão de fato se juntar, é outro problema, porque pode ser que esse meio termine aqui. Né? A gente corta essa lente aqui, e bom, os raios aqui, eles formariam uma imagem aqui. Mas como a lente terminou e os raios vão se desviar agora numa nova interface que eu coloquei aqui, essa imagem não se forma mais. Tá? Mas do ponto de vista de calcular o que acontece nessa interface, eu só preciso que ela seja fina, né, grande o suficiente para poder começar a formar esses raios. Né? Aí eu esqueço o que acontece com eles depois e só digo, bom, eles saíram desse jeito. Saindo desse jeito, eles vão fazer tal coisa. Tá? E é isso que essa equação me diz. Se essa tal coisa vai acontecer mesmo, a gente vai discutir depois. Tá? Então, para efeitos do que acontece com a luz ao passar nessa primeira interface, a gente aplica essa equação e ela nos diz, olha, se nada acontecer, se o meio se estender o suficiente para deixar essa imagem se formar, ela vai se localizar nesse ponto a uma distância I, aqui do centro da minha superfície. Essa superfície, ela foi tirada de uma esfera, então ela é caracterizada por um certo raio de curvatura, e esse raio de curvatura entra na equação. Então, essa minha equação, ela depende da situação física, da geometria do problema, ou seja, dos meios envolvidos, das suas propriedades ópticas, que são resumidas nos índices de refração, N1 e N2, da geometria da minha interface, que está aqui no R,
E depois, obviamente, aonde a imagem vai se formar vai depender de onde eu coloquei o objeto. Então eu mudo a distância do objeto, eu vou mudar a distância da imagem. Então essa vai ser a equação que vai nos permitir agora, aplicando ela múltiplas vezes, porque ela também vale aqui para essa interface, só que para essa interface o objeto é esse aqui. Porque os raios que vão chegar na segunda interface é como se eles estivessem saindo desse ponto. Eles só estão atravessando aqui. Mas é como se eles estivessem saindo desse ponto. Tá? Então eu vou aplicar essa equação múltiplas vezes e a gente vai ter a nossa famosa equação das lentes. Tá? Então, em resumo, o problema a ser resolvido é esse. Eu tenho um meio ensanduichado, né, por outras duas fatias aqui que têm as mesmas propriedades óticas. A gente vai simplificar e esse meio aqui é o ar, então o nosso índice aqui é 1, aí eu nem desenho aqui, tá? Esse N2, então, agora que está sozinho, eu vou chamar simplesmente de N, e eu vou caracterizar isso que eu chamo de lente aqui pelas suas duas superfícies, S1 e S2, são duas interfaces, que a princípio podem ter qualquer curvatura, elas podem ser assim, ou elas podem ser retas, como eu desenhei aí. Então, vou deixar em aberto, vou deixar reto assim, não quer dizer que seja reto, é simplesmente, bom, vou descobrir depois. Cada uma dessas interfaces, então, vai ser caracterizada pelos seus raios de curvatura, R1 e R2, e a distância entre essas interfaces a gente vai chamar de T, tá? Então, essas três quantidades, T, R1 e R2, definem a geometria do meu problema, definem o que eu chamo de lente, tá? Então, esse material colocado aqui no meio do trajeto da luz, eu vou ter um objeto aqui que vai emitir luz e essa luz vai atravessar esse meio. É isso que eu chamo de lente. O nosso problema, então, é, dado um objeto, uma distância O, dessa lente, localizar a imagem. Então, esse aqui é um processo de formação de imagens por refração com múltiplas interfaces. Esse objeto, ele forma uma primeira imagem, que é o que a gente tinha colocado aqui nesse desenho. Então aqui é o objeto, essa aqui é a primeira imagem, é uma imagem intermediária que em princípio não nos interessa, né? O que a gente quer é a imagem final, é a imagem que vai ser vista por um observador aqui do lado de fora. Tá? Então, esse objeto, a luz atravessa a primeira interface, forma uma imagem intermediária que não, em princípio não serve para nada. Essa imagem, ela é a imagem para a primeira interface, mas ela vai ser o objeto da segunda interface. Tá? Então, a imagem da primeira interface se torna o objeto para a segunda, e esse objeto agora vai produzir a nossa imagem final quando os raios de luz atravessarem a segunda interface. Né? Então, aqui eu tenho o meu objeto, aqui eu tenho essa imagem intermediária I1, que está a uma distância da interface que produziu ela. Essa imagem I1 agora, ela vai se transformar no objeto da interface 2. Então, quando eu for colocar ela como objeto da interface 2, agora a distância relevante é essa aqui. É quanto ela está longe, né? Quão longe da superfície 2 ela está. E aí ela vai produzir, esses raios aqui vão sair, vão produzir a imagem final em algum lugar, que pode estar aqui, mas pode também estar do lado de cá. Tá? Então, nessa passagem, quando eu transformo a imagem 1 no objeto da 2, eu deixo de medir a distância em relação à interface 1 e passo a medir a distância em relação à interface 2. A gente vai fazer isso em detalhe agora e obter uma equação que nos responde a essa pergunta. Tá? Em princípio, a gente está falando aqui de lentes quaisquer, não necessariamente de lentes delgadas, de lentes finas. Depois a gente pode simplificar o problema e assumir que essa espessura da lente é um número pequeno comparado com a distância, por exemplo, que eu coloco o objeto dessa lente. Aí eu tenho a lente fina. Mas por enquanto a gente não tem essa aproximação ainda. Tá? Então, bom, eu aplico aqui
voltando aqui, né? Esse aqui é o nosso ponto de partida. Então, eu tenho o meu objeto nesse meio aqui de índice N1, que depois vai ser colocado como 1, índice N2 aqui, que depois vai ser colocado como N, e essa aqui é a equação. Tá? Então, quando eu simplificar, eu vou ter 1 aqui, esse N aqui agora é só N, e aqui vai ficar N menos 1, tá? Quando essa lente aqui estiver no ar. Só que esse I não é o meu I final, é o meu I1, que é esse aqui, tá? Então, aqui no I eu coloco I1. Essa é a nossa primeira equação, que nos diz o que acontece com a luz quando passa pela primeira interface. Esse aqui é o nosso ponto de partida. Então, eu coloquei o N1 igual a 1 aqui e aqui, o N2 eu simplesmente escrevi como N, e aquela imagem intermediária é o nosso I1. O que a gente quer é a localização da imagem final. Então eu preciso analisar o que acontece na segunda interface. Bom, o que acontece com a segunda interface, eu tenho diferentes cenários. Então, esse I1 agora se transformou no objeto da lente 2. Só que esse I1, dependendo dessa curvatura, ele pode se formar antes ou depois da primeira interface. Se ele se forma depois, ele pode se formar no meio, dentro da lente ou fora da lente. Tá? Então, aqui eu tenho os 3 possíveis cenários que localizam I1. Não é ainda a minha imagem final. O meu objeto está em algum lugar aqui, para simplificar eu não desenhei, tá? À esquerda da primeira interface, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, Tzinho é a distância entre as interfaces, a espessura da lente. Tá? Então, quando a gente aplica essa equação, a gente acha um I1 negativo, é porque essa imagem intermediária ela é virtual, ela se formou do lado de cá. Tá? Então, se ela está aqui à esquerda da superfície 1, ela é virtual e esse I1 é negativo. Nos outros 2 casos, que ela se formou depois da interface 1, ela é uma imagem real. Tá? Então, esse I1 é maior do que 0. Então, de novo, I1 é a distância da interface até a imagem intermediária. Tá? Essa distância aqui, I1. A interface está aqui, a imagem está aqui. Então, nesse caso, I1 é isso aqui. E agora, a interface continua aqui, mas a imagem foi formada aqui fora. Então, o nosso I1 é maior. É tudo isso aqui. Tá? Então, aqui eu tenho I1 negativo. Nesses 2 casos, eu tenho I1 positivo. Tá? Então, esses são os 3 cenários. Agora, a gente tem que pegar isso para cada um desses casos e considerar que essa imagem intermediária vai ser o objeto da segunda interface. Então, quando eu aplicar de novo a equação parecida com essa, para descobrir o que a segunda interface que está aqui faz com essa luz, tá? Essa imagem 1 vai se transformar no objeto da interface 2. Tá? Então, eu preciso agora medir que distância essa imagem está aqui da interface 2. Essa distância e essa distância. Tá? Bom, então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Essa distância, vamos pegar o primeiro caso. Essa distância é tudo isso aqui. Bom, então eu tenho que pegar esse intervalo aqui, que é I1, e somar com a espessura da lente. Só que quando eu calculei I1 aqui nessa equação, porque está aqui do lado de fora, esse I1 deu negativo. Eu tenho que usar o módulo dele para somar aqui e achar essa distância. Como o I1 é negativo e eu quero o módulo, eu multiplico ele por menos 1. Daí eu tenho uma quantidade positiva com outra quantidade positiva e eu tenho essa distância. Tá? Então, a essa distância aqui da primeira imagem, da imagem intermediária até a superfície 2. Opa, deixa eu botar a gravar aqui, atrasado, mas tudo bem, eu tenho outra gravação. Então, essa distância
da imagem intermediária até a interface 2, é o que eu chamo de O2, né? Aqui no nosso esqueminha. Agora eu tinha I1, agora eu estou usando essa informação para escrever O2, porque é o O2 que vai entrar na segunda equação. E esse O2 é isso aqui, T menos I1. Menos porque o I1, nesse caso, é negativo, e eu multiplico por menos 1 para ele ficar positivo. Então isso aqui fica T menos I1. Vamos ver o que acontece nos outros dois casos. Aqui no caso onde a imagem intermediária se formou dentro da minha lente, o I1 é positivo. Tá? E o que eu quero agora é a distância dessa imagem até a lente. Então eu pego T, que é toda a espessura, e desconto I1. I1 é positivo, então não tem problema. Então essa distância, que é o que me interessa, é T, toda a espessura, menos esse pedaço, então T menos I1. Então O2, T menos I1. Notem que deu a mesma coisa que tinha dado antes, T menos I1. A diferença é que na hora de calcular, aqui o I1 entra como positivo e aqui o I1 entra como negativo. Mas a expressão é a mesma. Agora, no terceiro caso possível, a imagem intermediária se formou do lado de fora. O I1 é tudo isso aqui, tá? Mas ele é positivo. Tá? E eu quero agora essa distância. Então, essa distância vai ser I1 menos T. I1 menos T. Bom, essa imagem vai ser o objeto para essa interface. Nesses dois casos, o objeto da interface 2, eles estavam antes dela. Né? Aqui está a interface 2 e os objetos aqui, eles estavam à esquerda. Quando o nosso objeto está na região de onde está vindo a luz, a gente diz que tem um objeto real. E esse O entra como positivo na próxima equação. Então, quando eu for colocar essas duas informações aqui na equação que descreve a segunda interface, eles entram exatamente como eu escrevi, T menos I1, porque essas quantidades são positivas, o objeto é real, ele vai entrar aqui como positivo. Mas nesse caso, o objeto, né, a imagem intermediária foi formada depois da segunda interface, que está aqui. Essa imagem vai ser o objeto para ela, mas esse objeto que devia estar antes, ele está depois. Então aqui, esse nosso objeto, ele é um objeto virtual. Tá? E quando a gente tem um objeto virtual, pela nossa convenção de sinal, essa distância aqui, na hora de colocar na equação, tem que entrar como negativa. Então a gente pega essa distância que foi calculada aqui, que é positiva, na hora de colocar na equação, a gente precisa colocar como negativa. Então eu preciso mudar esse sinal. Tá? Então ele vai entrar aqui com esse sinal de menos. Quando eu coloco o sinal de menos, eu vou ficar com mais T menos I1. E de novo, eu tenho a mesma forma aqui. Ou seja, qualquer que seja o caso, onde quer que seja que a imagem intermediária tenha se formado, quer seja antes, no meio ou depois, né, dessa segunda interface aqui, a expressão para a distância dela até essa segunda interface vai ser sempre dada por T menos I1. Só que o I1, em cada um dos casos, vai ter papéis diferentes, né? Aqui ele vai ser negativo, aqui ele vai ser positivo. Nesses dois casos, ele é menor do que o T, então o O2 acaba sendo positivo. Aqui ele é positivo também, mas ele é maior do que o T. Então esse resultado vai dar negativo. Tá? Então não importa onde a imagem intermediária tenha surgido aqui, quando a gente segue a nossa convenção de sinal e coloca o objeto, o resultado que sair dessa equação, o I1 que sair dessa equação, não importa se é pequeno, grande, positivo ou negativo, a gente coloca nessa expressão O2 e usa como saiu dali. Tá? A gente está usando a convenção de sinais aqui de forma consistente, então essa expressão ela é a mesma para todos os casos. Isso simplifica a nossa vida, porque agora a gente vai usar uma equação semelhante a essa para a
para a segunda interface. Então agora a gente está indo do meio n para o meio 1. Então o nosso objeto, né, a gente considera que está vindo desse meio cujo índice é n. Então aparece n aqui e a distância do objeto é esse O2 que a gente acabou de calcular. Então eu coloco t menos I1, que engloba todos os casos aqui. Aqui a luz estava vindo do meio de índice 1 e indo para o meio de índice n. Então o objeto no numerador aqui aparecia 1 e no numerador da imagem aparecia n. Aqui é o contrário. O nosso objeto deveria estar no meio n e a nossa imagem deveria estar no meio 1. Então a distância do objeto no numerador eu coloco n e na distância da imagem no numerador eu coloco 1. É o contrário do que está aqui em cima. Tá? A distância do objeto é o que a gente acabou de calcular. E a distância da imagem é a resposta do nosso problema, porque essa vai ser a imagem final depois de processar os efeitos das duas interfaces. Ou seja, depois de acumular todas as modificações que a nossa lente vai produzir nessa imagem. E aqui do lado direito, né, eu tenho o segundo menos o primeiro, né, o n menos 1, aqui então 1 menos n. Aqui entrou a curvatura da primeira interface e aqui vai entrar a curvatura da segunda interface. Bom, esse problema aqui supõe, né, no caso mais simples, que a gente conhece a geometria, então a gente conhece R1 e R2, a gente conhece o material que está aqui no meio, então a gente conhece o n, e a gente sabe também onde é que foi colocado o objeto, a gente conhece O. Então, o que não é conhecido nessas duas equações, é o que está em vermelho aqui, né, é o I1 e o I. Duas equações, duas incógnitas, eu posso então resolver e calcular a posição da minha imagem. O que eu faço? Eu posso isolar o I1 aqui e substituir nessa equação e daí isolar o I. Claro que pela cara dessas equações, quando a gente faz isso, a gente vai ver que vai ficar com uma equação enorme aqui para I. Mas é possível de fazer e isso nos permite resolver o que acontece qualquer que seja a espessura da minha lente. Tá? Lembrando sempre que a equação que a gente usou aqui, essa equação, ela tem uma aproximação por trás, que é a aproximação de raios paraxiais. Então a gente continua na aproximação de raios paraxiais. Tá? Então raios que estão pertinho aqui do meu eixo. Bom, embora seja possível então usar essas duas equações, como isolar, substituir aqui vai ficar muito grande, o mais simples aqui seria colocar nessa primeira equação, que só depende de I1, os nossos valores, achar quanto vale I1 e aí substituir nessa segunda equação. Então, se a gente está fazendo um projeto numérico, isso é fácil de fazer. Se a gente quiser isolar, também é fácil de fazer, né? Só fica uma equação um pouquinho feia. O que se costuma fazer é supor que as distâncias envolvidas aqui, a distância que o objeto está e as distâncias que vão ser calculadas aqui, I1 e o próprio I, essas distâncias vão ser grandes comparadas com a espessura da minha lente. Então a gente supõe que a espessura da lente seja pequena, tá? E normalmente esse pequeno é relativo, né? Não é uma coisa absoluta, mas é comparado às outras distâncias envolvidas no problema. Então, quando esse t é pequeno comparado com O, com I1, com I, a gente, naquele conjunto de duas equações que a gente acabou de escrever no slide anterior, que são essas duas aqui, a gente pode desprezar, jogar fora aqui o nosso t. Tá? Então, se a gente joga fora o t, do ponto de vista matemático, essas equações se simplificam muito. Tá?
Vocês notam aqui que eu tenho um n sobre I1 aqui, e aí eu vou ficar com n sobre I1 aqui também. Então eu jogo as outras quantidades, né? Eu estou agora resolvendo esse sistema de duas equações. Eu posso isolar o I1 e substituir na outra, mas aqui o mais simples é isolar o n sobre I1, porque é n sobre I1 que aparece nas duas. Então eu isolo n sobre I1 aqui, posso substituir aqui ou posso isolar nas duas e igualar o que está do lado direito. Foi o que eu fiz aqui, tá? Então, isolei esse n sobre I1 nas duas equações. Então, se os lados esquerdos são iguais, os lados direitos também têm que ser iguais. Com isso, a gente se livra dessa imagem intermediária, que igual não nos serve, porque o nosso problema é achar a imagem final. A imagem intermediária ela é importante porque é um passo fundamental aqui para obter o resultado final, mas em princípio a gente não quer informação sobre ela. Se a gente quiser, depois que achar o i, a gente pode, né, voltar para essa equação, ou a gente pode olhar essa primeira equação que não depende do i e simplesmente isolar aqui. Mas normalmente a gente não tem interesse nessa imagem intermediária, né, porque a luz vai passar pela segunda interface e essa imagem intermediária normalmente ela nem chega a ser formada, tá? Bom, então igualando aqui os lados direitos, né, então igualando esses dois pedaços aqui, a gente passa esse termo n-1 sobre R1 e n-1 sobre R2 para o outro lado, tá? A gente junta eles de um lado porque eles são fixos no nosso problema, eles só dependem do material do qual é feita a nossa lente e das curvaturas das duas interfaces. Então, no momento que a gente escolhe a nossa lente delgada, a nossa lente fina, NR1 e R2 estão escolhidos. Então, essas quantidades aqui eu passo aqui para o lado direito, e aí como n-1 aparece nas duas, eu coloco em evidência, e jogo para o outro lado o 1 sobre O e o 1 sobre I, porque dada a lente, que é o que está do lado direito, se eu mudo o local em relação a ela que eu coloco o objeto, eu mudo o local também em relação a ela que vai se formar a imagem, né? Mas o lado direito se mantém constante, tá? A menos que a gente troque de lente. Mas enquanto a gente se mantiver aqui com a mesma lente, o lado direito aqui é constante. Então, por isso que a gente junta essas quantidades aqui do mesmo lado e deixa as que podem ficar mudando do outro. Bom, em princípio, essa equação aqui resolve o nosso problema, mas como a lente, em princípio, pode ser usada para muitas situações diferentes, e para a gente não ter que calcular esse lado direito aqui cada vez que tiver que resolver o problema, a gente calcula uma vez, tá? E a gente introduz, então, um número que eu vou colocar no lugar desse aqui, para não ter que ficar calculando todas as vezes. Esse número é o que a gente chama de foco. E esse foco, ele tem um papel importante, porque quando o meu objeto estiver muito longe, tá? Tão longe que eu posso considerar O indo para infinito, como na equação aparece 1 sobre O, então nesse limite esse termo aqui vai embora. Então eu vou definir o foco como sendo aquele ponto onde a imagem final vai se formar se o meu objeto estiver no infinito. Então, se a minha lente receber aqui raios paralelos, que correspondem ao objeto lá no infinito, depois que os raios passarem aqui por essa lente, eles vão se cruzar nesse ponto, tá? E esse ponto, onde vai estar a imagem produzida pelo objeto no infinito, é o que eu chamo de foco, tá? Então, aqui eu defino o foco como sendo a posição da imagem nesse caso particular. Então, essa equação aqui, o primeiro termo desapareceu, e esse segundo termo aqui, no lugar do i, aparece o f. Tá? Então, essa equação, que é o que vocês estudaram lá no ensino médio, como a equação dos fabricantes de lentes, ela nos permite achar, a partir do material e das curvaturas, qual é o foco dessa lente. Tá? Então,
O cara que está fabricando a lente, ele diz, eu quero uma lente com foco tanto, aí ele escolhe o material e vai fazer um polimento aqui das lentes para obter esses raios de curvatura e obter aqui o foco que ele quer, né? Que é o que faz o fabricante de óculos, por exemplo, em função da receita do oftalmologista, tá bom? Bom, então agora que eu simplifiquei esse meu lado direito, então tudo que está aqui do lado direito é a mesma coisa que 1 sobre f. Então eu reescrevo essa equação, deixa eu limpar aqui, eu reescrevo essa equação e troco isso aqui por 1 sobre f, tá? Então, se eu tenho a lente, eu tenho o foco, e aí eu uso o que a gente chama de equação das lentes delgadas, 1 sobre O mais 1 sobre I, igual a 1 sobre F, para, dada a posição do objeto, localizar a posição da imagem. Tá? Então, isso aqui é tudo que a gente precisa, ou quase tudo que a gente precisa, para resolver os nossos problemas de lentes. O que mais que a gente precisa? A gente precisa da convenção de sinais. Tá? Então, a convenção de sinais segue a mesma que a gente já tinha discutido antes, por caso de uma única interface. Vamos discutir a convenção de sinais aqui no contexto dos diferentes tipos de lentes que a gente pode ter. Tá? Então, embora lá no desenho a gente tenha desenhado interfaces retas, né, que nem essa aqui, eu posso ter lentes as mais variadas possíveis. Né? Posso ter interfaces, duas interfaces convexas assim, posso ter uma reta, outra convexa, uma reta, outra côncava, duas côncavas, depois, no caso misto, né? Posso misturar aqui uma convexa e uma côncava, que podem ter curvaturas bem diferentes ou podem ter curvaturas parecidas. Então eu tenho uma quantidade de combinações que eu posso fazer, inclusive mudando o meio, né, o material dessa lente, para fazer o que eu quiser com os raios de luz. Dentro desse enorme conjunto de possibilidades, a gente tem duas lentes que são importantes e recebem nomes, né? Que são a biconvexa e a bicôncava. Por que elas são especiais? Porque elas vão fazer sempre a mesma coisa com a luz. Então, a gente vai chamar de uma lente convergente aquela que vai pegar os raios que estão saindo do objeto. Esses raios aqui, eles estão divergindo, eles estão se afastando, né, um dos outros. Mas o que a lente, quando ela é convergente, faz, ela desvia de tal forma que ela faz com que esses raios voltem a ser convergentes de novo. Então eles se juntam novamente num determinado ponto. Aqui nesse ponto eu tenho luz, se eu botar uma tela ou se eu botar o olho, né, eu vou perceber essa luz chegar. Claro que o nosso olho ainda precisa conjugar a imagem, né? Toda vez que eu tenho o olho aqui, eu tenho uma segunda lente envolvida, tá? Mas a gente não está desenhando aqui. Quando, ao invés de convergir os raios, a lente aqui fizer com que eles divirjam, como a gente tem aqui, né? Eu posso até ter o raio chegando paralelo, né? E essa lente aqui, ainda assim, vai espalhar mais, vai aumentar esse ângulo. Então, nesse caso, onde a lente aumenta o grau de divergência aqui, a gente chama ela de divergente. Por que essas duas lentes são relevantes a ponto de receberem nomes? É porque essas duas lentes elas vão ser convergente e divergente, respectivamente, qualquer que seja a curvatura que eu escolher aqui. Enquanto que as outras lentes, né, essas outras que estão desenhadas aqui, né, fora essa, tá? Então a biconvexa é essa e a bicôncava é essa. As outras todas, e até as que eu não desenhei aqui, elas vão poder
fazer as duas coisas, dependendo dos raios de curvatura. Então vamos ver o que fazem essas duas, e aí a gente entende o que fazem as outras. E aí a gente discute a convenção de sinais nesse contexto. Então, o nosso objeto, ele é colocado aqui desse lado, tá? Essa é a nossa convenção. Aqui eu nem desenhei as flechinhas, porque em princípio eu posso colocar o meu objeto aqui, tá? A convenção de sinais, ela não, obviamente, não depende se o meu objeto está colocado aqui do lado esquerdo ou colocado do lado direito. Eu estou sempre vendo o problema, tá? Em relação à trajetória com que a luz faz. Então, um objeto que está aqui do lado esquerdo e os raios saem aqui é exatamente equivalente a um objeto colocado aqui e os raios saindo aqui, tá? Pode mudar, porque ele vai passar, os raios vão passar por uma interface antes da outra, mas em termos da convenção de sinal, esse objeto, a distância que ele está aqui da minha lente é a mesma, tá? Aqui no desenho, para deixar mais claro, né, a gente coloca as distâncias até as interfaces. Na hora de calcular, como a gente está usando a equação das lentes delgadas, a gente está desprezando essa distância. Então, todas as distâncias, na verdade, elas estão sendo calculadas aqui pelo centro, tá? Porque a gente está numa aproximação que é como se essa lente não tivesse espessura. Então, no desenho está exagerado, aqui na indicação está um pouquinho exagerado. Na verdade, esse ponto aqui e esse ponto, eles estão tão próximos um do outro que a gente está descartando, desconsiderando. Tá? Então, no desenho eu estou exagerando para não deixar ambiguidades, mas as distâncias na hora de aplicar as equações, esses R's, o O e o I, são sempre calculadas em relação aqui ao centro da minha lente. Tá? Então, o ponto importante aqui é que não importa se o objeto é colocado aqui ou colocado aqui, nos dois casos ele é um objeto real, o O vai ser positivo. Posso ter O negativo? Posso. Né? A gente já viu um caso, esse aqui. Então, quando eu analisava uma única interface, o meu O era sempre positivo. No momento que eu coloco uma segunda interface, como o objeto dessa segunda interface é a imagem lá produzida pela primeira, a gente viu aqui que tinha uma possibilidade de que o objeto da segunda interface fosse virtual. E aí ele entra como um sinal de menos. Mesma coisa aqui para as lentes. Enquanto a gente tiver uma lente, o nosso objeto vai ser real, tá? Não importa de que lado eu coloco. Depois, quando a gente for ver o que acontece quando existe uma composição de lentes, mais de uma lente, aí sim eu posso ter objetos virtuais. Tá? Então, aqui nessa situação dos desenhos, o nosso objeto vai ser sempre real, o O vai ser positivo, mas é possível sim ter objetos virtuais quando eles vão estar do lado errado aqui da lente. Nesse caso, eles vão entrar na equação como negativos. A gente vai ver casos concretos na próxima aula, quando a gente for discutir os exemplos, tá? Bom, a segunda coisa da nossa convenção de sinais é em relação à imagem, tá? Mesma coisa, se a imagem, então vamos supor que os raios estão vindo daqui, o nosso objeto está do lado de cá. Se a imagem for produzida desse lado aqui para onde estão vindo, né, estão chegando os raios de luz, e de fato eu vou ter luz aqui no ponto onde vai se formar a imagem, onde eu vou calcular. Esse ponto aqui é o resultado da nossa equação, o nosso I. Então aqui eu tenho o caso de uma imagem real, tá? Quando a imagem for real, o I entra ou é obtido naquela equação como positivo, né? Se o I é dado no enunciado do problema, a gente coloca ele como positivo nesse caso, ou se a gente calcula ele, o resultado da equação vai ser automaticamente positivo, né? Se a gente alimenta as equações de forma consistente com a convenção de sinais, o resultado da equação também vai ser consistente com a convenção de sinais.
tá? Então aqui nessa lente convergente, a imagem vai se formar aqui, vai ser uma imagem real. Na lente divergente, como os raios estão se afastando, o observador que está aqui, ele não tem raios de luz no ponto onde a imagem se forma. Ele, claro, recebe esses raios de luz aqui, mas para ele, esses raios aqui, eles estão vindo de algum ponto, né, que estão aqui na continuação desses raios. E nesse ponto aqui não tem luz, não tem raio de luz saindo desse ponto. Essa imagem aqui foi produzida, então, do que a gente está chamando, né, de o lado errado, porque a imagem a gente esperaria que tivesse aqui junta, né, juntamente com os raios de luz, mas ela se formou do outro lado, então essa imagem aqui é uma imagem virtual. Tá? Então, na convenção de sinais, quando a imagem é virtual, o I entra como negativo. Para terminar a discussão da convenção de sinais, a gente tem que dizer como é que o R1 e o R2 entram na equação. Então, eles entram na equação seguindo a mesma regra da imagem. Então, vamos olhar aqui. Essa aqui é a primeira interface. Essa interface, ela faz parte de um círculo que está aqui. Então, esse círculo tem o centro de curvatura desse lado. O raio de curvatura da primeira interface, ele é medido em relação ao seu centro de curvatura. É essa distância, né, do centro da interface até o centro de curvatura. Como o centro de curvatura está do mesmo lado onde as imagens reais vão se formar, o R1 aqui é, pela convenção de sinais, positivo. O contrário acontece com a interface 2. A interface 2, ela pertence aqui a um círculo cujo centro está do mesmo lado onde as imagens virtuais se formariam, tá? Independente da lente. Tá? Então, o raio de curvatura que é medido do centro até a segunda interface, nesse caso, ele é negativo. Tá? Então, a convenção de sinais para os raios de curvatura segue a mesma convenção da imagem. Se o centro de curvatura está do lado onde a imagem seria real, ele é positivo. Se está do outro lado, ele é negativo. Tá? Então, conhecida agora a convenção de sinais, vamos ver o que acontece para o caso de uma lente convergente. Essa lente biconvexa aqui, tá? Não, desculpa. Lentes convergentes eu posso ter outras, né? O conjunto das lentes convergentes é maior do que o conjunto das lentes biconvexas, né? Eu posso ter lentes biconvexas com diferentes curvaturas aqui, mas alguma dessas outras aqui, com exceção dessa aqui, também pode ser convergente se eu escolher de forma adequada os raios de curvatura. Vamos ver por quê. Então, o que acontece na lente biconvexa? Como esse meio aqui, essa lente, esse material, está colocado no ar, né, esse N aqui, menos 1, vai ser positivo. Isso não vale se eu colocar essa lente, por exemplo, dentro da água, tá? E tiver aqui um material que é menos denso do que a água. Aqui a gente está supondo que o meio menos denso é o ar. Se eu colocar essa lente dentro de um meio mais denso, eu teria que trocar aqui. Isso aqui é o nosso N2 menos N1. Então, se eu mudar de meio, eu vou ter que voltar lá para a minha equação e escrever ela no caso original, N2 menos N1. Esse caso aqui é o caso particular de uma lente no ar, que é onde a gente vai discutir praticamente todos os problemas. Se eu tiver N2 menos N1, aí dependendo de qual é o N2 e qual é o N1, eu posso inverter o sinal desse pedaço aqui. Mas se a lente estiver no ar, que é o que a gente está discutindo aqui, esse primeiro termo vai ser sempre positivo. Qualquer que seja o material aqui, eu vou ter N menos 1. Agora vamos ver o termo que multiplica ele. O R1 é positivo, então esse termo aqui é positivo. Como o R2 para uma lente biconvexa é sempre negativo,
e eu multiplico aqui por menos 1, esse pedaço aqui também é positivo. Então é tudo positivo na minha equação. Tudo dentro desse parêntese é um termo positivo e esse aqui fica positivo, então todo parêntese é positivo, esse aqui é positivo, o produto de dois números positivos é positivo. Então, a lente biconvexa, qualquer que seja o valor do R1 e R2, porque R2 é sempre positivo e R2 é sempre negativo para essa lente, o foco vai ser sempre positivo. O foco, então, é o lugar onde a lente vai focar, vai focalizar, vai unir os raios vindo em paralelo aqui do objeto que está lá no infinito. O foco está aqui, é o que a gente chama de lente convergente. Tá? Então, todas as lentes biconvexas são convergentes. Tá? Mas nem toda lente convergente é biconvexa. O oposto acontece com a bicôncava. Então, aqui está a minha interface 1, agora o círculo dela está aqui, e a interface 2, o círculo dela está do lado de cá. Então, o raio 2 está do lado real agora, o C2 está do lado real, então é o raio 2 que vai ser positivo, e o raio 1, já que o C1 está do lado virtual, é o C1 que vai ser negativo. Se eu volto de novo para a mesma equação, o 1 sobre R1 agora vai ser negativo, o 1 sobre R2 vai ser positivo, mas com esse menos é negativo tudo. Então, eu tenho negativo, negativo, todo o meu parênteses aqui é negativo. O contrário do que eu tinha aqui, que era sempre positivo. O n-1 continua positivo, eu tenho o produto de um número positivo por um número negativo, o resultado é sempre negativo. Então, a lente bicôncava, qualquer que seja o módulo do R1 e do R2, como essa relação de sinais vai valer sempre para essa lente, o foco vai ser sempre negativo. Então, os raios que chegam paralelos aqui, né, eles divergem e vão se juntar do lado de trás aqui, né, se eu desenhasse bonitinho, vão se juntar aqui do lado de trás no ponto que a gente chama de foco. Como esse foco vai estar aqui do lado virtual, ele é um foco negativo. Tá? Essas são as únicas duas lentes que mantêm o sinal do seu foco, ou seja, o seu caráter convergente ou divergente, para qualquer valor das curvaturas. Todas as outras lentes, né, se esse produto aqui vai ser positivo, desculpa, se essa soma aqui vai ser positiva ou negativa na hora de multiplicar esse sinal de positivo, vai depender dos valores do R1 e do R2. Tá? Eu posso ter um R2 positivo aqui, tá? Ou, mas pequeno ou grande o suficiente para ele ser maior ou menor do que 1 sobre R1. Então, um R2, vamos supor que o R1 seja positivo, o R2 seja positivo também, eu pego essa lente aqui, tá? Então, essa lente aqui, os dois círculos estão do lado de cá, então os dois R são positivos, mas se o R2 for muito grande, a parte negativa aqui é pequena, então essa lente aqui ela dá um foco positivo e é convergente. Se o R2 for pequeno o suficiente, esse termo negativo ganha do termo positivo e essa lente acaba sendo divergente. Então, a mesma forma aqui com essa curvatura, os dois lados aqui seguem em paralelo, né? Então, aqui eu tenho um lado convexo, um lado convexo também. Não, desculpa, eu tenho um lado convexo e um lado côncavo, né? Porque depende de onde eu estou olhando. Então, esse aqui eu tenho uma lente híbrida, uma lente mista. O caráter convergente ou divergente eu só vou saber quando eu conhecer os valores de R1 e R2. Tá? Então, as outras lentes que não são essas duas aqui, o foco positivo ou negativo a gente só vai obter no momento que fizer o cálculo. Tá? Bom, essa análise que a gente fez, ela considera uma única lente.
boa parte das nossas aplicações envolvem múltiplas lentes, ou seja, envolve uma composição, que a gente chama de lentes múltiplas ou lentes compostas. Então, uma lente de celular, na verdade, não é um único pedaço de vidro ou acrílico aqui, mas é uma pilha de lentes, uma lente de uma máquina reflex, né, que costumavam ser as melhores máquinas. Agora a gente tem os celulares com qualidade tão boa quanto essas máquinas semi ou profissionais. Mas o ponto aqui é que eu também tenho uma pilha de lentes. Até a luz que está vindo do objeto aqui chegar no CCD, que é a placa que vai, né, onde eu tenho os diferentes pixels que vão absorver a luz, né, até a luz chegar lá, ela vai sofrer modificações na sua trajetória por cada uma dessas lentes intermediárias. Tá? Vocês talvez não saibam, mas o CCD, essa câmera aqui formada por um conjunto de pixels, isso aqui foi uma invenção, é um subproduto de uma das primeiras missões espaciais, de umas primeiras sondas. Eu acho que eu não lembro agora se foi a Voyager ou se foi a Pioneer, uma das primeiras sondas que foi lançada ao espaço. Então eles obviamente queriam fazer foto dos lugares por onde ela passava e não podiam mandar um filme como costumavam usar as máquinas fotográficas daquela época, né? Então antigamente aqui vocês tinham um filme, que era um material fotossensível. Aí quando abria o obturador entrava a luz, e onde os raios chegavam aqui nesse filme, aquele material era sensível à luz e ele podia mudar permanentemente o seu estado, né? Ele podia ser queimado ou não pela luz. Depois tinha todo um processo, esse filme era mergulhado em diferentes soluções químicas para fazer com que essa modificação naquele grãozinho ali da foto virasse permanente, e a gente tinha a nossa foto, né? Então, entre bater e saber o que apareceu na foto, tinha todo um processo, e uma sonda espacial, obviamente, a gente não quer que isso aconteça. Então os caras inventaram a câmera digital, inventaram essa placa com diferentes pixels, né, que vão absorver, e cada um deles vai medir a intensidade da luz para ter um modo de colocar na sonda, né? E isso acabou levando, né, com o desenvolvimento dessa primeira aplicação absolutamente básica, científica, numa missão espacial, acabou se transformando numa indústria multimilionária. É por isso que a gente costuma falar que a ciência básica ela é completamente relevante, e a gente não pode dizer para os cientistas o que eles devem pesquisar. A gente até pode colocar linhas de financiamento, mas o cientista tem que ser completamente livre para pesquisar a bizarrice que ele achar relevante. Porque mesmo que os produtos diretos da pesquisa não sejam aplicáveis imediatamente, e na sua maioria são aplicáveis em algum momento no futuro, aquilo que aquele cientista curioso, brilhante, teve que inventar para responder a pergunta que ele fez, aquilo acaba tendo consequências, né, para a indústria. Então pode ser que saber o que acontece em Júpiter, Saturno, nos seus anéis, nas suas luas lá, pode não ter esse resultado em si, uma aplicação prática imediata, mas a máquina que foi inventada para responder a essa pergunta tem aplicações, né? Então, se vocês pegarem qualquer projeto da NASA lá, eles dão listas de subprodutos que foram inventados pelos cientistas curiosos e motivados lá nos seus problemas de ciência básica, que a tecnologia que eles tiveram que inventar para alcançar esses resultados. Mesma coisa no acelerador de partículas, né? E a ciência, existem estimativas de tudo que é investido em ciência, ele retorna para a sociedade multiplicado
por um fator de 10. Então, quando um país como o nosso assassina o seu investimento em ciência, né, o que ele está assassinando, na verdade, é o nosso futuro tecnológico. A gente vai continuar comprando, né, chips e outros produtos tecnológicos feitos em outro lugar. Vocês que estão estudando para serem engenheiros, vocês não vão encontrar emprego em indústrias locais que estão desenvolvendo tecnologia, né? Porque não vai ter indústrias locais desenvolvendo tecnologia, vai ter uma indústria que vai montar alguma coisa. A gente precisa, para ter a nossa própria tecnologia e vender isso, e ter uma sociedade rica por causa disso, a gente precisa agregar conhecimento, não só produzir os elementos básicos e exportar e depois comprar os produtos prontos, né? A gente tem que produzir o nosso próprio celular com tecnologia própria, os nossos chips, etc. Mas para isso a gente precisa desenvolver toda essa tecnologia, para isso a gente precisa investimento em ciência. Bom, fechando parênteses, né? Então, voltando aqui ao nosso problema usual, essas máquinas digitais que a gente tem hoje também são um subproduto daquela pesquisa básica lá de quase 50 anos atrás, né, que desenvolveu os CCDs. Obviamente, as lentes que a gente tem hoje são muito mais complexas, muito mais sofisticadas do que a gente tinha lá. A própria resolução aqui dos CCDs é muito maior, eles são menores e mais sensíveis, então eu tenho um número de pixels por polegada ou por centímetro quadrado aqui muito maior, a resolução das nossas imagens é muito maior e eu preciso de menos luz para registrar essas imagens. Então eu consigo bater uma foto de noite em situações de baixa iluminação. Mas eu preciso aqui saber o que acontece com a luz quando como ela se modifica ao ultrapassar essas diferentes lentes. E o que as máquinas fazem é mudar a distância relativa entre essas lentes, né? E ao fazer isso, a gente muda qual é, por exemplo, a gente pode fazer com que as imagens a essa distância apareçam focadas na nossa foto, ou eu posso, mudando a distância aqui, não, agora quem aparece focado é quem está aqui pertinho, eu tenho uma macro. Ou eu posso focar quem está lá longe, tá? Então eu preciso saber tratar essa composição de lentes. Como é que a gente faz isso? Tudo que a gente precisa é daquelas nossas equações aqui, do saber qual é a lente, né? Saber qual é o foco de cada uma daquelas lentes e depois usar essa equação em modo serial para cada uma delas. Então, eu primeiro estudo o que a lente 1 faz com a luz, depois o que a 2, o que a 3. Da mesma maneira que quando a gente estudou ali as múltiplas interfaces, a gente estudou primeiro o que a primeira interface faz com a luz e depois jogou essa informação na segunda interface. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que ao invés de ter uma sequência de interfaces, agora a gente tem uma sequência de lentes. O nosso objeto que está aqui fora, né, a gente vê a que distância ele está da primeira lente, e essa primeira lente produz uma primeira imagem. Essa primeira imagem vai ser o objeto para a segunda lente, tá? E vai produzir a segunda lente uma segunda imagem. Essa segunda imagem vai ser o objeto da terceira, que vai produzir a sua própria imagem, e assim a gente vai fazendo sequencialmente, aplicando sempre aquela equação lá, até chegar aqui na última lente, que vai produzir finalmente a imagem aqui no CCD, tá? E essa imagem que vai ser registrada. Então, quando eu tiver múltiplas lentes, eu tenho que fazer esse processo iterativo, né, de estudar o que faz a primeira, o que faz a segunda, o que faz a terceira. Então, a gente também vai ver exemplo disso na nossa próxima aula.